Boa noite a todos. Nós gostaríamos, na noite de hoje, fazer algumas reflexões a respeito de Deus. E para isso eu trouxe um videozinho curtinho, onde eu acredito que seja uma excelente metáfora para que a gente possa entender o Criador, enquanto nós, suas criaturas, né?
a nossa ideia de Deus é uma ideia ainda, nos dias atuais, é uma ideia medieval. Nós acreditamos ainda que Deus esteja nas alturas, nos olhando, nos protegendo, e nós, quando nos dirigimos a Deus, a nossa ideia, então, é justamente nos posicionarmos de uma forma com que Ele nos escuta de lá, da onde Ele está. Essa ideia, ela tomou conta da nossa vida, não é de ontem nem de anteontem. Os grandes povos do passado tinham essa ideia de Deus, o Deus antropomórfico, ou seja, o Deus com a figura humana. E nós, como temos uma cultura judaica cristã, nós também herdamos essa ideia e cultivamos essa ideia do divino como sendo uma pessoa que tem as características humanas e que nos dirige das alturas. Os egípcios, os assírios, enfim, os grandes povos do passado tiveram essa ideia. Obviamente que isso faz parte de uma cultura que se desenvolveu ao longo do tempo. A humanidade não dá passos. Muitos de nós nos sacrificávamos coisas a Deus, né? Animais. Tanto é que todos vocês já sabem da passagem de Jesus no templo de Jerusalém, quando ele fica indignado de ver os vendedores no templo vendendo pombos, ovelhas, cabritos para serem sacrificados. Aliás, diz a cultura que todo aquele sangue que escorria, né, abaixo do templo, quando se sacrificavam os animais, dava um bom lucro para os sacerdotes que tinham muitas terras. Então eles adubavam a terra com aquele sangue. Obviamente que depois de um tempo se transformava em esterco. Mas isso não se questionava. Era uma coisa que acontecia. E nos dias atuais nós continuamos com essa ideia, com essa crença muito forte, muito enraizada. Na atualidade aparece o Espiritismo nos falando a respeito de Deus de uma forma diferente. Nos falando que Deus, inclusive a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E se coloca todos os atributos a Deus, extrema bondade, piedade, coração, todas as grandes virtudes, e que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ainda quando nós lemos essas questões, essa questão a respeito de Deus, ainda nos remete a essa imagem de um homem que está longe. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é alguém que está nos dirigindo à distância. Quando se fala que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, nós já começamos a ter uma formatação de Deus diferente. Porque onisciente, onipresente está em todos os lugares.
onisciente, sabe de tudo. E onipotente, pode tudo. Mas se nós não raciocinarmos isso profundamente, se a gente não for no profundo, ainda a gente conserva a ideia de um Deus tipo Zeus, no Monte Olimpo, dirigindo a todos e dando as ordens necessárias através dos seus emissários. Na atualidade, com os livros de André Luiz, nós chegamos a conclusões surpreendentes a respeito de Deus. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala a respeito de Deus de uma forma maravilhosa, que a gente começa a entender o que é ser onipresente, onisciente e onipotente. Ele diz que o fluido cósmico universal, que na realidade é um fluido muito falado no Espiritismo como sendo a base de tudo, e ele ainda complementa dizendo que o fluido cósmico universal é o plasma divino. É o sistema nervoso de Deus. Veja que interessante. O sistema nervoso de Deus, ou plasma divino, ele diz que nós estamos mergulhados nesse plasma, como os peixes estão mergulhados no oceano. Por isso que nós colocamos aqui esse pedaço desse filminho, para que a gente tenha uma ideia da imensidão do oceano, que, aliás, deixa muito a desejar, da questão da estrutura enorme de Deus. Mas nós começamos a ver o que é plasma. A água não é um plasma, mas ela pode ser muito bem entendida aqui na nossa questão como sendo um plasma. Hoje em dia a gente fala muito sobre televisão a plasma, que nem é tão... Já caiu televisão a plasma, né? Hoje em dia se fala em LCD, né? Outros tipos de configurações do ecrã da televisão. Mas nós vamos entendendo que quando se aparece no ecrã, na TV, LCD ou de plasma, seja lá qual for, nós vemos que lá aparecem muitas personagens, um filme. As personagens que estão lá na TV, elas não têm existência própria por si só. Elas precisam do plasma, elas precisam da tela, do ecrã, para que elas possam ter uma vida finita. Se fecha a televisão, aquelas figuras todas somem. Estou conseguindo me fazer entender? Nessa metáfora? E nós, então, vivemos e nos movemos em Deus, como os peixes vivem no oceano. Mais adiante ainda nessa introdução do livro, André Luiz, ele se aproveita de palavras de Paulo de Tarso, que faz uma explicação aos atenienses, dizendo assim: nós nos movemos e vivemos em Deus. Então nós estamos vivendo e nos movendo em Deus. Nós somos peixes vivendo nesse oceano, nesse plasma divino. Por isso que nós entendemos por que Deus sabe tudo, conhece tudo e pode tudo. Nós estamos, de certa forma, vivendo em Deus, no sistema nervoso de Deus. Quando se fala sistema nervoso, tudo que se faz aqui se sente no dedão do pé.
Tudo que se mexe no dedão do pé se sente aqui. Então veja que o sistema nervoso é uma boa metáfora para que a gente possa entender como é que Deus nos dirige e nos rege e conhece os nossos passos, as nossas sensações e sentimentos. Na verdade, nós não somos os sentimentos nem as sensações. Os sentimentos e as sensações são produtos da nossa mente. A mente tem sensações, percepções, tem pensamentos, tem emoções, mas isso não quer dizer que isso seja Deus. Nós estamos em Deus, mas como nós somos criaturas vivendo em Deus, criadas por eles e vivendo nesse plasma, nós podemos ter na nossa mente finita, nós podemos ter esse tipo de percepção. Mas vejam vocês, nós não podemos dizer que somos Deus. Nós vivemos em Deus. Porque se nós falamos eu sou Deus, isso nos remete ao panteísmo. Que na realidade isso não condiz com aquilo que nós temos aprendido no Espiritismo. O irmão Hamed, ele fala em panenteísmo no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Panenteísmo, então, não é o panteísmo e também não é o teísmo. Teísmo é Deus num lugar distante. Panteísmo é você estar vivendo e você ser Deus, o próprio Deus. Panenteísmo é você estar em Deus, mas não ser Deus. Ok? Posso continuar, Vera Gabas? Então, nós estamos mergulhados na essência divina, no plasma divino. Por isso que a gente usa no Espiritismo dizer assim, a religião serve para nos religar a Deus. Religar a Deus. A religião nos religa a Deus. Por quê? Porque nós estamos aparentemente desligados. Mas nós não estamos. Porque ninguém se desliga de Deus, mesmo que queira. Porque a gente vive nele, com ele e por ele. Se a gente disser assim, eu não quero viver em Deus, você só vai querer, porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que um ator que está lá na tela, no ecrã, na TV a plasma, dizer assim, eu não quero mais viver aqui. Porque ele saindo dali, ele não existe mais. Porque o que dá substância, consistência para ele é a tela. Então, Deus está por detrás de tudo. Deus não está lá em Marte, em Vênus ou lá em Andrômeda, num trono celeste. Isso é uma visão medieval da vida, do divino. Quando a gente diz assim, eu amo a Deus, mas o amor que eu amo a Deus sai daqui. Então daqui sai o amor de Deus. Então o amor de Deus está aqui como eu estou aqui. É complicado, não? É, Lucas? Então vejam, quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, a gente entende por que ele dizia isso.
Porque Jesus, obviamente que não é Deus. As religiões mais tradicionalistas, no sentido evangélico, têm Jesus como sendo Deus. Mas Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Em outras ocasiões, Jesus dizia assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim e vós estão em mim. Quer dizer, veja a tríade que Jesus falava. Então, nós temos essa conexão inquebrantável. Esse elo divino está nos ligando a todos. Outros evangelistas diziam assim: Deus habita em vós. Procuremos no Evangelho, colocamos lá: Deus habita em nós. E nós vamos ver no Google que logo aparece quem é o evangelista, que agora eu não me recordo quem é. Mas me parece que eu trouxe aqui na minha apresentação. Então vejam que os grandes homens que tinham uma visão ampla, aberta e grandiosa a respeito de Deus, eles não tinham essa adoração por um ídolo. Porque até a gente entende por que alguns povos adoravam ídolos. Fica mais próximo, mais perto, né? Se eu tenho um ídolo e esse ídolo eu posso copiá-lo e levá-lo para casa, parece que eu tenho um Deus mais perto de mim, porque eu tenho um ídolo, algo de barro, de pedra, né? Então o que acontece? Acontece que à medida que o ser humano vai ampliando a sua consciência, vai ampliando a sua visão a respeito da vida, ele também amplia a ideia de Deus. A gente não fica mais com aquela ideia antropomórfica: Deus é um homem, Deus é bravo, Deus é justo porque castiga, Deus nos condena aquilo que nós fazemos errado. Deus não nos condena em nada, porque Deus sabe da nossa fragilidade, da nossa infantilidade, da idiotice, entre aspas, que nós somos. Ele nos criou simples e ignorantes, e Ele sabe da nossa simplicidade, da nossa ignorância. Ignorância não é ignorância do burro, é ignorância que ignora. Ele sabe que nós ignoramos. E Ele tenta fazer com que a gente se religue através das religiões, novamente ao princípio, ao plasma, que a gente enxergue esse plasma, onde a gente está vivendo, onde a gente está nadando de braçada. E a gente se acha tão autônomo que a gente começa com o tempo a se desligar dessa verdade. Se desligar. A gente se desliga e acha que é completamente independente. E essa independência nossa não existe fora de Deus. Veja que a gente fala sempre em individuação. Não é? Você, o que é você se tornar um indivíduo? Você voltar-se a Deus e se identificar com Ele. Aí você se torna um indivíduo mesmo. Quando na realidade a nossa individualização, que a gente sempre falou, era não ser dividido em dois. E é para que a gente não seja dividido em dois mesmo. A gente tem que estar com Ele. Isso se chama unicidade. Inclusive é palavra do evangelista quando ele fala a unicidade de Deus. Nele nos vivemos e nos movemos. E o que eu estou dizendo aqui não é a doutrina do Kiko. É a doutrina que nós estamos estudando. E quanto mais você estuda, mais você mergulha fundo. Onde antes você nadava só por cima da água e só via o que tem na beiradinha ou na superfície da água,
Quando você mergulha, você vai entendendo as coisas maiores. Prova é que no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: tudo aquilo que o homem não criou, foi Deus que criou. Como o homem não cria nada, tudo é criado, tudo é criação de Deus. Quando a gente mostrou aqui para vocês os peixes vivendo nos oceanos, nessa metáfora desse plasma divino, desse sistema nervoso, e você começa a entender que não só os peixes e os seres humanos, mas o universo inteiro, os mundos, os planetas e as constelações, tudo está mergulhado em Deus. Então, o nosso Deus, ou seja, o Deus de todos nós, é muito mais amplo, muito mais bonito do que a gente imagina. Muitas vezes a nossa cabeça não tem condições de imediato de entrar nessa configuração nova a respeito de Deus. Não tem. A gente pira um pouco, né? A gente queria que Deus fosse ainda aquela figura paterna que nos protege, igual os judeus. Protege os judeus na guerra e protege dos outros, dá supremacia para os hebreus, não dá supremacia para os babilônios, como se os babilônios eles não fossem filhos de Deus, e só os judeus fossem filhos de Deus. Então, a grandiosidade de Deus na nossa vida é singular, é especial, é essencial que a gente cada vez mais entenda Deus. E não fique que esse Deus que protege e não protege, esquece. Tem até um livro que diz assim: quando Deus piscou o olho. Parece que quando Deus pisca, Ele não vê, e a gente pode fazer algumas coisas e Ele não vai nos julgar. Deus não pisca, porque nós estamos vivendo nele. Qualquer locomoção minha, qualquer atitude minha, ela é registrada impreterivelmente por Deus. Descanse em Deus, diz os homens sábios. E o Kiko quer um pouco de água, dá licença. Quando os homens sábios, os grandes homens, assim, descansem a sua mente em Deus, nós vamos entendendo que é quando a gente se volta para o seu interior, e o seu interior não é lá no intestino, não é lá no coração, o seu interior é algo que se imagine dentro, é dentro. Descanse dentro, faça uma meditação, faça uma oração, seja lá como você quer chamar esse silêncio, essa postura de voltar-se para dentro de você mesmo. Você, de certa forma, está descansando, porque quando a gente está em Deus, a gente está descansado ou descansando. Quando você não está em Deus, você está cansado, exaurido, você está perdendo energia, porque a nossa cabeça não para. A nossa cabeça não para. Quando você deita, e é muito difícil você orar e você fazer a tua cabeça cessar. Você começa: Pai nosso que estás no céu, daqui a pouco você está longe. E as pessoas dizem assim: Kiko, eu não consigo orar muito tempo. Muito tempo é assim, meio Pai Nosso, nem muito tempo. Porque no meio Pai Nosso, minha cabeça já foi. Ela é raptada, ela é fisgada.
Nós temos milhares de pensamentos que rodam na nossa cabeça, no nosso mundo mental, na nossa mente finita. Porque a mente infinita é Deus. Nós estamos nessa mente infinita, vivendo com a nossa mente finita. E a nossa mente finita, a mente é um instrumento maravilhoso que foi criado para que a gente guarde e registre as coisas, só para isso. Dizem os antigos que a mente é uma excelente serva, mas uma péssima professora. Porque quando você deixa ela agir por conta, por si só, nem com diazepam você dorme, nem com clorozepam, nem com rivotril, nem com, enfim, com nada. Você acorda, você dorme um pouco e você volta. Você dorme um pouco e você volta. Porque a gente tem uma mente indisciplinada. Nós não temos controle da nossa mente. E quando a gente ora para fazer esse silêncio, para descansar em Deus, a gente nem ora para descansar, a gente ora para se atormentar mais. Porque a gente aí começa a pedir pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelos entes queridos que desencarnaram, onde será que eles estão, em que cidade do além eles estão, e a gente vai elucubrando, vai entrando nessa ilusão louca, enfim, não sossega. E a oração, a meditação, é para a gente serenar, entrar em contato com o plasma. Eu estou falando a plasma, mas vocês vão entender que eu estou dizendo, eu não estou chamando que Deus é um plasma. Eu estou usando a metáfora do André Luiz, que está no livro, para tentar explicar o que eu estou querendo explicar. Espero que eu esteja conseguindo. Porque nós, no século XXI, não podemos jamais pensar num Deus que está na cruz, ensanguentado, com coroa de espinho, porque esse é o nosso Deus ainda de muitas pessoas. Nosso Deus não é Krishna, nosso Deus não é Rama, nosso Deus não é Vishnu, não é Osíris, não é Ísis. Nosso Deus é essa substância luminosa, essa consciência iluminada, é essa essência que habita dentro de todos nós, o nosso Criador. Descanse no teu Criador, descanse o teu coração no Criador. A gente precisa aprender a fazer isso, gente, urgentemente. Eu falo por mim, por quê? Porque enquanto eu não comecei a aprender a fazer isso, porque agora eu estou gatinhando nisso, olha que há anos que eu estou teimando nessa labuta do caminho espiritual. Quando você não começa a fazer isso, você não sossega. 1000 exigências do mundo. Você tem exigências dos outros. O que eu fui? O que eu não fui? Te lançam sobre você. O que eu fui? O que eu fui no passado? E as pessoas dizem, qual é a minha missão no presente? A mente, ela é tagarela, então ela vai te questionando, e questionando os outros para que eles te questionem. Porque é essa máquina maravilhosa que nasceu para nos ajudar a evoluir, mas que nós perdemos o controle sobre ela. Quem tem o controle sobre a mente tem uma postura que Jesus teve. Se retira de todo mundo, vai para algum lugar para orar. Gostava de orar no Monte das Oliveiras. Por quê? Um lugar tranquilo, sossegado, onde ele podia entrar em comunhão com Deus.
que estava nele, porque eu e o Pai somos um. Inclusive, existe até pessoas que dizem que a tradução do eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela falta o é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Porque o eu sou sempre foi o nome de Deus. Eu sou. Se a gente vê lá no Velho Testamento, se a gente vê lá na Gênese, o eu sou sempre foi o nome de Deus. Como Deus se denominava, pelo menos naquela... Porque muitos assim, Jeová, o nome de Deus é Jeová, né? Jeová, na realidade, segundo Emmanuel, não é um nome de Deus, é o nome de um espírito protetor do povo israelita, que era Jeová, que muitas pessoas confundiram como sendo Deus. Como hoje em dia muitas pessoas confundem que Jesus é Deus. Como hoje em dia muitas as pessoas confundem o quê? Que Krishna é Deus, que Buda é Deus. Buda não é Deus. Inclusive ele era claro em falar. Ele vivia num estado búdico, um estado de iluminado. Buda é a alma que se iluminou. Mas ele tinha um nome, Siddhartha Gautama. Mas a gente acha que muitas pessoas, e não é só nós não que temos essa miscelânea das coisas. Os budistas, os indianos, o pessoal da Tailândia, enfim, vivem muitas vezes nessa confusão das coisas, quando na verdade Deus é o mar sereno, que nós estamos mergulhados nele. Então eu posso conversar com Deus sempre que eu queira, porque Ele não está longe, Ele está em você. Você está vivendo nele. E aí o espírito de Hamed tem uma mensagem muito interessante, que se chama ligar-se a Deus. No passado, buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessária uma representação semimaterial, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo e do grande Amenhotep IV, ou também chamado Akhenaton, e do iluminado Moisés, através de numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, egípcios, babilônios, germanos, gregos, romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. Veja, nós estamos amadurecendo essa ideia. E a natureza não dá saltos abruptos. Nós estamos amadurecendo gradativamente a respeito da ideia de Deus. E aí diz Hamed o seguinte: atualmente as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e verdade, ou seja, na essência, no imo de nós mesmos. A introspecção é um processo pela qual prestamos introspecção ou meditação ou oração, ou prece, né? Processo pela qual prestamos atenção aos nossos próprios estados e atividades internas. Prestar atenção no interno, nas atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com o maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Mensagem do Hamed de 1997.
ele falando a respeito disso para nós. Que, na verdade, eu consigo entender algumas coisas que ele escreveu em 97, em 98, em 80, agora que eu tenho uma visão mais clara sobre isso, porque antes eu não tinha. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos. Por isso, por possuir o hábito de ocupar mais os seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Veja uma experiência que eu tive, e que talvez vocês já tiveram também, é a questão de como o celular distrai a nossa cabeça. A gente está com a cabeça muito complicada, muitas coisas, a gente pega no celularzinho e faz jogo de paciência, cartinha, baralhinho, pá. Horas a gente fica descansando a nossa mente naquilo. É um descanso mental. De quem está cansado, a mente está cansada. Ou senão, a gente entra ainda em coisas piores do que o jogo de paciência, de cartinhas, de baralho. A gente entra no Facebook, e nada pior que aquilo. Demonstrações de vaidade, exposições de viagens, de filhos, de netos, de parentes, de coisas que as pessoas compraram, nos distrai. Mas é estímulos físicos, e a gente se nutre energeticamente disso. Isso não descansa, isso é como beber água do mar para matar a sede. Quanto mais você bebe água salgada, mais sede você tem. Então você não sossega. Não sossega. Mesmo a televisão, quando a gente está na frente da televisão vendo filmes, eu tenho pessoas conhecidas que veem um filme atrás da outra final de semana. Mas na sexta, sábado e domingo assistindo filmes. Veja, é uma compulsão, é uma doença. Então, a gente só descansa em Deus. Kiko, mas você não está sendo muito padreco, você não está sendo muito uma coisa de muito evangélico, muito uma religiosidade exagerada. Eu estou falando o que eu sinto. Não é para que vocês sintam igual, mas para que vocês vejam que há outras possibilidades. Se não quiser aceitar o que eu estou falando, ali na frente do centro, joga tudo fora. Mas é bom jogar fora. Mentalmente, joga fora. Não guarda nada, não fica com nada. Eu falo porque me faz bem. E o que eu falo aqui? Aquilo que me faz bem, aquilo que está me falando bem, me fazendo bem. E aí, para terminando, as fontes, a busca das fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora. E aos poucos tomando consciência da vida em si mesmo, portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional. Aí disseram assim: nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos,
dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Então, a nossa vida mais lúcida, quando a gente tem mais lucidez, quando a gente consegue ver as coisas com clareza, que a gente tem uma abertura, tem um insight, quando você volta-se para dentro de si mesmo. Quando você faz isso, você tem uma visão. Você consegue perceber as coisas, os das coisas, a intencionalidade das coisas. Porque senão a gente fica vivendo automaticamente como se fôssemos fantoches. Fantoches. Por isso que diz assim, quem faz esse tipo de trabalho é um ser desperto. E quem não faz está dormindo. A maioria de nós estamos dormindo. Jesus disse para Lázaro, numa metáfora interessante, desperta, tu que dormes. E a gente ainda interpretou que ele estava morto e Jesus despertou ele e ele voltou a viver. Porque quem tem sabedoria vê as coisas com sabedoria. Quem não tem sabedoria vê as coisas pititica. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa conotação. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, Paulo. Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Então, em realidade, o que nós precisamos é cultivar esse reino de Deus. E para terminar, Paulo de Tarso escreve assim aos Efésios, que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Bom, o coração não tem olho, né? Aqui é uma metáfora, obviamente, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. Talvez essa seja a grande magia que nós buscamos. Dá para a gente se desenvolver espiritualmente desde já, tendo um pensamento de Deus coerente, tendo um pensamento de Deus transcendente, não um Deus estático, imóvel, que protege alguém e desprotege o outro, que premia alguém, que castiga o outro, porque Deus não castiga ninguém, não premia ninguém. Mas como, Kiko? A gente não tem o que merece? Tem o que merece, mas isso não é prêmio de Deus. Quando você tem o que você merece, é porque você se colocou num caminho que você vai ser merecedor de coisas maravilhosas. Mas não é Deus que te deu. Esse eu não dou, esse eu dou, esse eu castigo, aquele eu não castigo. Não é esse Deus a qual nós estamos falando. Eu pretendo trabalhar esse assunto de Deus e da alma no meu seminário no fim do mês que vem, no começo de maio, né? No primeira segunda-feira de maio. Aí a gente vai torcer essas coisas todas para ver o que a gente vai beber, né? Porque quando a gente torce a cana de açúcar, a gente tira de lá um líquido que a gente pode beber. Se não torce nada, não bebe nada, né?
essas questões. Então, fica aí essa mensagem da noite. Eu estou nele, ele está em mim. Isso não é nada orientalista, de forma nenhuma. Mesmo que for orientalista, Jesus é orientalista, porque Jesus nasceu no Oriente. A religião cristã é orientalista também, mas Jesus, como um bom orientalista que era, ele também tinha todas essas ideias, né? Essas ideias com ele foi passando gradativamente. E quem tinha olhos de ver, viu. E ainda hoje, quem tem olhos de ver, verá. Quem não tem, não é que está para trás, é que ainda não está no momento. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção de vocês.